irmãos, mais uma vez aqui estamos para fazer a leitura de mais um item do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos ilumine para que possamos trabalhar com amor, com humildade. E ao abrir o Evangelho, nos caiu a lição, capítulo 24, não coloquem a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire. Por que Jesus falava por parábolas? Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Item 2. Vou ler mais um pouco. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Está em Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isto não lhe foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver, e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Aí vem a interpretação dos espíritos, né? É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto que ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo seu pensamento sob uma forma figurada, que nem todos conseguiam compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: eu falo ao povo por parábolas, porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria em vez de esclarecer. A humanidade caminha da mesma forma que o homem, ou seja, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a semente plantada fora da época não germina. Aquilo que, por motivo de prudência, é ocultado da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa sobre seus ombros. Deus deu aos homens a inteligência para que eles possam compreender e conviver com as coisas da terra e do céu. Assim,
eles procuram utilizar sua fé de forma racional. É por isso que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Pois é, meus irmãos. Jesus naquela época falava assim por parábolas, porque nós não tínhamos entendimento. E hoje nós temos a luz do Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós buscamos essa luz, porque nós queremos hoje compreender os ensinamentos. Não basta só conhecer, nós queremos compreender. E é chegado o momento, sim. Por isso estamos passando, né, por essa fase, que está sendo tão difícil. Mas nós vamos vencer, porque nós queremos vencer, porque nós queremos ter a coragem da fé. E que nós sejamos essa luz, que façamos brilhar a nossa luz, para que possa iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos mais nos omitir, nós não podemos mais guardar os ensinamentos só para nós. Como diz fala no próprio Evangelho, nós devemos levar aos outros, desde que esses outros aceitem, desde que esses outros estejam preparados. Nós não saberemos se eles se vão estar ou não preparados, já estão preparados para receber os ensinamentos, o conhecimento. Já não falo ensinamento, porque quem somos nós para ensinar? Nós somos aprendizes ainda, não é? Mas quando nós temos já, ou melhor, quando nós já somos um palitinho de fósforo, nós devemos sim iluminar aqueles. E quando sejamos chamados a isso, que não nos omitamos, que a gente possa falar, que a gente tenha a consciência, a serenidade, a lucidez para levar para eles também, para que essa luz possa iluminá-los. Porque quando a pessoa busca o esclarecimento, é que nem a criança. Quando a criança faz uma pergunta para o adulto, é porque ela já ouviu alguma coisa, porque ela já sabe muitas vezes, ela só quer a confirmação. E assim são aqueles que quando buscam o esclarecimento, buscam a doutrina, buscam o esclarecimento espiritual ou querer conhecer as coisas do espírito, é porque chegou o momento. Então nós não temos que ficar omissos, nós temos sim que ajudá-los no que for possível. Agora, não se deve jogar pérolas aos porcos, né? Jesus falava isso, não se joga pérolas aos porcos. E para nós, eu acho que o nosso aprendizado maior é esse, porque nós queremos sim levar para o outro, como nós nos sentimos bem, nos sentimos felizes por conhecer a doutrina, nós queremos levar ao outro aquilo que nós achamos que é bom para nós. Queremos que seja bom para ele também. Só que para ele ainda não é bom. Ofuscaria os seus olhos, como diz o Evangelho, como fala no Evangelho. Então, nós temos que aceitar o tempo do outro. Isso é muito difícil, eu acredito, pelo menos como experiência, né? Que é mais difícil aceitar o tempo do outro. Nós temos que levar, sim, não devemos ser omissos, mas levar principalmente através do nosso exemplo. No momento de demonstração de fé, que tenhamos essa fé raciocinada dentro de nós, essa fé inabalável, que demonstremos o porquê que nós seguimos os ensinamentos de Jesus, porquê que nós procuramos conhecer os ensinamentos de Jesus, porquê que somos espíritas. Porque na hora de nós, quando nos perguntarem qual é a nossa referência religiosa, que tenhamos a coragem da fé de dizer sou espírita. Não digamos estou querendo ser espírita.
né? Certa feita, eu estava numa fila e eu tive uma experiência muito rica que vou passar adiante. Eu estava numa fila de um posto de saúde e uma senhora veio conversar comigo, estava atrás de mim. E às vezes a gente não está com vontade de conversar, né? A gente quer ficar quieta ainda mais de manhã cedo, 5, 6 da manhã. Mas ela puxou a conversa e eu fiquei ouvindo. E ela em seguida me disse, eu sou evangélica. Eu olhei para ela e disse, eu também. E ela disse, tu é evangélica? Eu disse, sou. E aquilo para mim foi uma experiência rica para mim, porque eu consegui me posicionar. E ela disse, tu é evangélica? A senhora é evangélica? Eu disse, sou evangélica. Eu procuro seguir os ensinamentos de Jesus. E ela levou um susto e disse, a senhora não vai na igreja? Eu disse, eu vou num grupo espírita, eu sou espírita. E ela levou e disse, e a senhora disse que é evangélica? E eu disse, sim, eu procuro seguir o evangelho de Jesus. Por isso eu sou evangélica. E nós, muitas vezes, não nos damos conta disso. Nós achamos que por sermos espíritas não somos evangélicos. Nós somos sim evangélicos. Aquele que procura seguir o evangelho de Jesus é evangélico, né? Só que eles assumem que são evangélicos. Não sei, eles estudam, aí eu não há necessidade de colocar aqui, mas o diálogo foi muito grande, porque eu aprendi muito ali. Eu entendi o que eles estudavam, entendi por que eles eram evangélicos, né? E aí eu pude ver por que eu sou espírita. Entendi, isso faz algum tempinho. Eu entendi por que eu sou espírita. Porque o espírita, ele tem que assumir suas responsabilidades. Ele tem que ter uma fé raciocinada. Ele não pode ter uma fé cega e fazer porque na Bíblia consta assim. Então eu não tenho que questionar nada, eu tenho que seguir a Bíblia, né? Eu não estou criticando nada. Só eu podia entender por que eu sou espírita. Por que eu era espírita na época, eu entendi isso. E por que nós somos aquele que segue a doutrina, por que é espírita? Porque nós assumimos as nossas responsabilidades. Nós já não culpamos o outro. Nós não podemos, muitas vezes culpamos ainda, mas nós não devemos culpar o outro. Não é? Não quer dizer que porque nós sejamos espíritas que estejamos isentos, não culpamos ninguém mais. Não, nós temos muitas falhas, mas nós estamos buscando a verdade, buscando o autoconhecimento, a renovação interior. E isso é que nós queremos. E aí, esses dias eu pensando, qual é o objetivo do espiritismo? Né? Qual é o objetivo? E me foi esclarecido. O objetivo do espiritismo é tornar o ser humano um homem bom. Esse é o objetivo do espiritismo. Um dia a doutrina vai conseguir. Um dia nós seremos bons. Ainda não somos. Bom é Deus. Nós estamos tentando conhecer os ensinamentos de Jesus. E neste momento em que somos exigidos, estamos passando por essa pandemia, por esse momento que eu digo bendita pandemia, que nos proporcionou tantos momentos bons, principalmente com a família, né? Bendita pandemia, bendita oportunidade que estamos recebendo de vivenciar, de aprender a aproveitar outros momentos, sair daquela rotina mecânica que estávamos vivendo. Estamos valorizando outros momentos. Os nossos valores estão mudando. Não é, meus irmãos? Então, nós estamos procurando colocar, e neste momento, que tenhamos a coragem da fé, para passar aos outros o porquê que somos espíritas. Porque temos uma fé. E por quê? Porque a nossa fé, ela é raciocinada. Nós temos muitas perguntas a fazer e a doutrina nos consola. Nós somos, no momento que nós perguntamos, nos vem, através da mediunidade, por esses espíritos que nos rodeiam,
que nos acompanham, nos vem a resposta. Então, por isso, o nosso comportamento tem que ser de muita responsabilidade. Porque, dependendo do nosso comportamento, nós teremos as nossas companhias espirituais. E que aqueles que estão junto a nós, que nos acompanham há tantos anos, que servem de instrumento para o nosso aprendizado, que nos impulsionam muitas vezes, através da dor, através de experiências que não são agradáveis, mas aqueles que estão do nosso lado, que aprendam junto conosco, que nós sejamos instrumentos para podermos ajudá-los, né? E que nós muitas vezes chamamos de obsessores, são irmãos de caminhada, muitas vezes de milênios, de séculos que estão nos acompanhando e nesta encarnação estão tendo oportunidades, assim como nós, de aprender. Porque nós, se estamos juntos, é porque estamos aprendendo, né? E nos serve nesse caso aqueles que estão encarnados e aqueles que ainda não tiveram oportunidade como nós, mas que nos acompanham sim, que eles possam aprender, que sejamos nós instrumentos para ajudá-los, para que eles possam aprender. E quem sabe, quando nós chegarmos ao outro lado da vida, não serão eles que irão nos receber. Mas para isso, nós temos que passar a eles, através do exemplo, a nossa luta. Luta interna, luta conosco mesmo, né, meus irmãos? Então, que tenhamos sempre muita fé, a coragem da fé, a coragem de nos posicionarmos, de dizer: eu sou espírita, eu errei. Chega muitas vezes a assumir: errei, mas eu quero acertar, né? Não pensar que somos perfeitos porque somos espíritas, não. Nós somos espíritas justamente porque temos muito a modificar, muito a aprender e a crescer, mas somos, diante de Deus, temos um valor enorme. Por isso, devedores, todos nós somos, aprendizes, todos nós somos aqui na Terra. Só que uns já estão com olhos de ver e ouvidos de ouvir, é o nosso caso. E outros ainda não, a luz os ofuscaria. Nós não nos ofuscamos mais, nós buscamos a luz. Mesmo que essa luz nos ofusque, nos tonteie, muitas vezes nós buscamos essa luz. Que Jesus nos ilumine, irmãos. Que tenhamos muita fé, muita confiança em Deus. E ter a certeza de que tudo passa. E que nós um dia iremos sim nos abraçar, nos encontrar. E quando pensamos nisso, com certeza sentimos uma emoção dentro dos nossos corações. Que não percamos nunca essa esperança. Um bom momento, fiquem com Deus, que assim seja.